Oi pessoal, tudo bem com vocês? Me atrasei hoje, tô do meio-dia fora de casa e acabei de chegar porque atrasou tudo. Olha só, meu horário é 16 horas, mas eu tive coisas mais importantes a ser feita. Olha só, né? E hoje, como ontem mencionei, eu vou começar a leitura do livro, né? Então, como eu abro todo dia live, eu quero colocar e falar um pouquinho sobre esse livro aqui. Boa tarde, Silvinha, tudo bem? Tá, O Poder da Agora. Então, esse livro é um guia de iluminação espiritual e ele é um dos livros mais, os melhores livros que existe agora nos últimos tempos, e principalmente ele é um guia que transmite verdade e poder, e é realmente, tá? Eu já li ele, reli, já li um pouco para vocês e agora eu tô relendo novamente. Então eu leio um pouquinho desse, quem quiser fazer a constelação familiar, fica à vontade, mas antes de tudo, antes de começar de ler esse poder aqui desse livro, eu quero trazer uma respiração. E também a gente vai entrar, pedindo a Deus que interceda sobre nós aqui, usa, através do poder da palavra, também da sintonia, que realmente traga as pessoas que realmente necessitam nesse exato momento. Tá joia? Então vamos fazer a respiração. Primeiro a gente vai esvaziar, paramos em 3, pegamos limpo, paramos em 3, esvaziamos novamente em 3. Vamos lá? Pegando limpo. Pegando limpo aqui. Mais uma vez, bem forte. Soltando. Olha só a capa do livro atrás. Nós passamos a maior parte de nossas vidas pensando no passado e fazendo planos para o futuro. Ignoramos ou negamos o presente e adiamos nossas conquistas para algum dia distante, quando conseguirmos tudo o que desejamos e seremos finalmente felizes. Mas se queremos realmente mudar nossas vidas, precisamos começar neste momento. Essa mensagem simples, mas transformadora de, eu não sei pronunciar o nome dele, Eckhart Tolle. Viver no agora é o melhor caminho para a felicidade e a iluminação. Combinando o conceito de cristianismo, do budismo, do hinduísmo, do taoísmo e das outras tradições espirituais. Tolle elaborou um guia de grande eficiência para descobrir o nosso potencial interior. Então, esse livro é um manual prático que nos ensina a tomar consciência dos pensamentos e emoções que nos impedem de vivenciar plenamente a alegria e a paz que estão dentro de nós mesmos. Mas antes de começar, vou pedir para Deus usar, esse poder espiritual, porque é através dele, que a gente começa já a agradecer e também trazer, essa energia de iluminação, principalmente agora, de quem realmente necessita. Daí logo em seguida, quem quiser fazer uma constelação, fica à vontade, eu me trazer um pouco hoje, porque eu tinha coisas mais importantes a ser feito. E me atrasei, meu horário é sempre às 16 horas, mas estou aqui, como sempre. Meu objetivo principal é sempre, durante 30 dias, todos os dias, abrir a live, para que isso fortalece, e também eu passo isso para vocês. Primeiro a gente tem que apresentar o nosso trabalho, e depois sim as coisas começam a vir, através do seu dar, e depois vem para o receber.
É ou não é? Ninguém recebe sem dar. É ou não é, gente? Então vamos lá, eu vou pedir para Deus, primeiramente, em forma do sinal da cruz, né, mais profunda. Então, quando a gente eleva a nossa mão aqui na testa, em nome do Pai, Senhor meu Deus, vem interceder sobre nós neste momento. Que venha esse renascimento de Deus, né, de Jesus Cristo, que faz com que o Espírito realmente comece a transformar, penetrar, né, dentro de todas as bagunças nossas internas, né, que abre esse mundo mágico através do nosso coração. Olha só. Santo de Deus. Amém? Que a gente começa a ouvir aqui dentro e deixamos de ouvir muito aqui fora, né? Que é isso que a gente quer. A gente às vezes dá muita atenção aqui fora, não que isso não seja ruim, mas primeiro a gente olha o que a gente está vendo aqui fora com o nosso olhar interno, né? E ali começam todas as emoções e reage aonde? No nosso corpo, né, gente? Então, primeiro a gente tem que entender o que a gente aprendeu até agora. E vou começar com esse guia aqui do poder espiritual do agora. Eu vou começar aqui na primeira leitura. Eu não vou ler a introdução, eu já vou direto, tá, gente? Capítulo 1. Você não é a sua mente. O maior obstáculo, eu vou ler esse capítulo, gente, tá? O maior obstáculo para a iluminação. O que é isso? Iluminação. Primeiro a gente tem que entender o que é iluminação, né, gente? Por mais de 30 anos, um mendigo ficou sentado no mesmo lugar, debaixo de uma marquise. Até que um dia, uma conversa com um estranho mudou toda a sua vida. Tem um trocadinho aí para mim, moço? Murmurou, estendendo mecanicamente seu velho boné. Não, não tenho, disse o estranho. O que tem nesse baú debaixo de você? Nada, isso aqui é só uma caixa velha. Já nem sei há quanto tempo sento em cima dela. Nunca olhou o que tem dentro? Perguntou o estranho. Não. Para quê? Não tem nada aqui? Não. Dá uma olhada ali dentro. Insistiu o estranho antes de ir embora. O mendigo resolveu abrir a caixa. Teve que fazer força para levantar a tampa e mal conseguia acreditar ao ver que o velho caixote estava cheio de ouro. Eu sou o estranho sem nada para dar, que está lhe dizendo para olhar para dentro. Olha só, né? Um mendigo estava conversando com um estranho e pedindo para que ajudasse numa esmola. E ele estava sentado em cima de um baú. E esse estranho, boa tarde, tudo bem, Marcelo? E esse estranho perguntou para ele o que tem dentro desse baú. Eu disse, nada, faz tempo que eu sento nele. Por que você não abre e olha o que tem dentro? Aí ele foi embora e nisso o mendigo, né, tenta abrir aquele baú. E quando abre, estava cheio de ouro. Só que agora o livro está perguntando algo como se a gente fosse esse mendigo, pedisse uma ajuda, né? Pedisse uma moeda, tanto aquilo que a gente pede, independentemente de que forma que a gente mendiga, até em questão de um pedido de ajuda. Por favor, me ajuda. E o livro é aquele senhor que aparece para ele perguntando o que tem dentro de você. E a pessoa fala assim, não sei, eu não consigo me compreender. Eu não consigo abrir, eu nunca abri esse baú. Né? Eu nunca consegui entender o que eu tenho dentro de mim. Olha só,
né? Então, ele pede para que a gente olhe para dentro de você primeiramente. Não de uma caixa, né? Onde esse... Boa tarde, Ana, tudo bem? Onde esse mendigo acabou encontrando ouro, onde ficou anos sentado em cima desse baú e nunca abriu ele. Imagino que você está pensando indignado, mas se eu sou um mendigo? Infelizmente, todos que ainda não encontraram a verdadeira riqueza, a radiante alegria do ser e uma paz inabalável, são mendigos, mesmo que possuem bens e riqueza material. Busca, de um lado de fora, migalhas de prazer, aprovação, segurança ou amor, embora tenha um tesouro guardado dentro de si, que não só contém tudo isso, como é infinitamente maior do que qualquer coisa oferecida pelo mundo. A palavra iluminação transmite a ideia de uma conquista sobre-humana. Oi, boa tarde, Alexandre, tudo bem? Seja bem-vindo. E isso agrega o ego. Mas é simplesmente o estado natural de sentir-se uma unidade com o ser, É um estado de conexão com algo imensurável e indestrutível. Pode parecer um paradoxo, mas esse algo é essencialmente você. E ao mesmo tempo é muito maior do que você. A iluminação consiste em encontrar a verdadeira natureza por trás dos nomes e da forma. A incapacidade de sentir essa conexão de origem e uma ilusão de separação, tanto você mesmo quanto do mundo ao redor. Quando você percebe, consciente ou inconscientemente, como um fragmento isolado, o medo e os conflitos internos e externos tomam conta da sua vida. Adoro a definição simples de Buda para a iluminação. É o fim do sofrimento. Lembra que eu falei, não sei se alguém teve na live de ontem, eu falei justamente sobre o nosso começo de todo o sofrimento é espiritual. Por quê? Porque a gente tem o psicológico e a gente tem o corpo. Né? Primeiro a gente vê iluminação espiritual, tudo que é claro, tudo que tem energia, tudo que a gente observa. A gente entra dentro do nosso psique, da nossa forma de interpretação, né? O que a gente acredita, o que a gente acha que é. Fecha o nosso livro de conhecimento, é aquilo, pronto, acabou. Só que o nosso corpo reage. Pode ser uma dor, pode ser um prazer, pode ser uma busca. Busca do quê? Busca de qual prazer e qual que é a dor, continua, né? E a iluminação, gente, é o fim do sofrimento, né? Quando a gente fala de iluminação é porque a gente abriu nossa consciência ou então a gente deu espaço a algo novo, ou uma compreensão para que muda aquilo. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa viciada, né? Ela não tem outra opção, ela só quer aquela opção de manter o vício, seja lá o que for de tipo de droga, né? Cigarro, álcool,
Então ela tem só aquela opção, ela não tem outra opção. A partir do momento que ela vê que ela tem uma segunda opção, que é parar de fumar, porque isso vai trazer malefício à vida dela, ou então o corpo acaba reagindo de uma forma a ter um ataque cardíaco, o pulmão, né, uma falta de respiração. De alguma forma, o nosso corpo ele também vai reagir para mostrar que aquilo não está fazendo bem. O nosso corpo não suporta sujidades também, compreende? Então qualquer emoção que a gente tiver demais ou coisa assim, o nosso corpo também ele vai reagir, quer queira ou não. É ou não é? E pra gente sair, a gente tem que ter uma iluminação. E pra gente ter uma iluminação, a gente tem que compreender, buscar para que a gente saia, né, nesse hábito, nessa zona de conforto, nessa dor. Buscar uma nova solução para que você realmente se renova para você mesmo. Nem é para mim, é para você, né? A mudança é para você. Olha só, né? Não há nada de sobre-humano nisso, não é mesmo? Claro que não é uma definição completa. Ela apenas nos diz que a iluminação não é sofrimento. Iluminação não é sofrer. Então, na verdade, sofrer é um sintomas, tristeza é um sintomas, dor é inevitável. A gente pode sentir uma dor, igual eu sempre falo, a gente pode prender nosso dedo em algum lugar, a gente tem dor. Perder um ente querido, a gente vai sentir dor. Mas se a gente fica sofrendo muito tempo com isso, é porque daí tomou conta de você. É igual um vício. Só muda a performance, né? Você quer manter aquela dor. E é um reflexo daquilo, é um sintoma, gente. É igual você ir no médico, você cortar uma parte no seu... Faz uma ferida ali, uma cirurgia, o médico vai lá, cura. E a iluminação também. Você precisa das pessoas que vêm te iluminar para que volta a sarar ou volta ao seu estado natural, que você é. Ontem eu mencionei, são 3 estados que a gente é. Então, sofrimento não é amor. A gente sabe essa palavra, mas hoje em dia todo mundo está usando de forma errada, né? Dentro de nós, gente, tá? Alegria não alegria não é sofrer, não é tristeza. Alegria não é tristeza, então a gente tem dentro da gente a alegria, certo? Isso é iluminação. E felicidade também é um estado nosso dentro que a gente sempre teve. É igual aquela criancinha pura e verdadeira que a gente foi, só que devido aos problemas, né, que a gente carrega mais problemas, a gente não consegue liberar essa criancinha que sempre teve ali querendo falar, olha, vamos ser felizes, olha, teu amor sempre esteve aqui dentro, olha, né? Então o livro ele vem dizer sobre essa questão quando a gente começa a, né, necessitar de algo para tentar descobrir aquilo que de repente nós mesmos com uma emoção a gente bloqueou, principalmente aqui no coração, né, gente? A gente bloqueia com dores, seja lá o que for, raiva, mágoa, sentimentos de, enfim, né? Que a gente passa anos assim, dessa forma, mas a gente tem que abrir ele, né? A gente tem que abrir o coração para que isso saia fora e você sinta você novamente. As pessoas às vezes não estão se sentindo, né? Então eu vou fazendo essa leitura desse livro
né? Eu tinha comentado ontem e hoje eu comecei com essa leitura. Mas o que resta quando não há mais sofrimento? Se não restar, hoje tive uma amiga minha nessa conversando, se não restar mais sofrimento, né? Silencia a respeito. E esse silêncio implica que teremos de encontrar a resposta por nós mesmos. Olha só. Como ele emprega uma definição negativa, a mente não consegue entendê-la como uma crença ou como uma conquista sobre-humana. Um objetivo difícil de alcançar. Apesar disso, a maioria dos budistas ainda acredita que a iluminação é algo apenas para Buda e não para eles próprios, pelo menos não nessa vida. Daí alguém pergunta, né? Você usou a palavra ser? Pode explicar o que significa isso? O que é ser, a palavra ser, né? O que ser a palavra? O que é a palavra ser? Vamos entender? Ser é a eterna e sempre presente vida única. Então, eu sou um ser, você é um ser, você é uma vida única. Eu sou um ser único. Quem está aqui presente é um ser único. Que existe além das inúmeras formas de vidas sujeitas ao nascimento e à morte. Então a gente está sujeita a esses dois fatores. Entretanto, o ser não está apenas além, mas também dentro de todas as formas, como a mais profunda, invisível, indestrutível essência interior. Então você é irresistível, indestrutível essência interior. Você é isso. E a mais profunda. E isso você pode falar isso por você. A única essência, a mais profunda, invisível e indestrutível é o seu ser, principalmente interior. Isso significa que ele está ao alcance agora, sob a forma de um eu interior mais profundo, que é a verdadeira natureza dentro de você. Quem tá ligando pra mim, gente? Alguém ligou pra mim, hein? Mas não procure aprendê-lo como a mente, tá, gente? Não procure entender isso como a mente. Não tenta entendê-lo. Só é possível conhecê-lo quando a mente está serena. Se tá um turbilhão, tu não vai conseguir, né? Se estiver alerta, com toda a sua atenção voltada para o agora, você até pode sentir o ser, mas jamais conseguirá compreendê-lo mentalmente. Recuperar a consciência do ser é submeter-se a esse estado de percepção dos sentidos. E é o que se chama iluminação. Daí ele pede para fazer uma pausa, então eu vou fazer essa pausa agora, tá, gente? Vou fazer essa pausinha aqui, para quem quer fazer a constelação familiar, quer ver algo, alguma coisa. Alguém me ligou aqui, agora que eu vi. Quem será que me ligou aqui, gente? E ele trata, para quem tá agora, né, ele fala justamente de que ele encontra um mendigo, né, e pede essa gorjetinha, né, um dinheirinho. E esse homem pergunta para ele, mas você tá sentado em cima de um baú? E ele fala, sim. E o que tem dentro? Ele falou, não sei, nunca abri. Aí quando ele vai abrir, ele vai embora, daí ele tenta abrir e vê um monte de ouro. Ele sempre esteve sentado dentro de um baú cheio de ouro. E esse livro ele faz exatamente isso.
Ele faz essa pergunta para nós. A gente é o baú, mas ele pergunta para tua mente. Você sabe o que você tem dentro de você? Daí você fala, não. Aí você sabe o que é ser? Aí você vai falar, não, né? Mas quando a gente fala qual é o seu problema, a gente sabe qual é. Qual é a nossa dor, qual é o nosso sentimento, da onde a gente veio. É ou não é? E o teu baú dentro de ouro? Você sabe a sua iluminação? Você sabe o teu poder interno? Né? Muitas vezes a gente, né, esquece disso tudo. Porque a gente está em busca de algo a mais. Né? E a gente tem que entender. Por isso das terapias, primeiro a gente tem que, né, se compreender muitas vezes. A gente tem que falar da dor também. É ou não é? A gente tem que falar da dor para que a gente comece a cura. Né? E hoje a leitura do livro, eu comecei a leitura do livro, falei ele pede para fazer uma pausa, né, para a gente refletir, e eu posso fazer até mais uma leitura, daí quem quiser fazer a constelação, fica à vontade, tá? Lembrando que é 1 quilo de alimento, eu peço que dê esse quilo de alimento para alguém, vocês não precisam trazer para mim, dê para alguém necessitado. Graças a Deus eu tenho alimento na minha casa, né? Graças a Deus. Eu já passei necessidade, gente. A gente só tinha aquilo e pronto, acabou, né? E hoje, graças a Deus, eu tenho, né? E eu peço, às vezes, trazer aqui esse alimento pela questão da lei do equilíbrio. Eu peço para que dê esse alimento para alguém necessitado, tá joia? Então fica à vontade, eu vou fazer eu só fiz uma leve reflexão disso daí, vou ler mais uma parte, tá? Desse livro que é fundamental, gente. Ele é do começo ao fim. Quem quiser comprar ele, O Poder da Agora, ou então eu também vou colocar no YouTube, né, para quem quer ver, ler e começar a leitura, quem não tiver tempo agora. Aí ele pede para fazer uma pausazinha, ó. Essa pausa aqui pra gente refletir sobre o que foi falado. E vai estar no YouTube, tá, gente? Quando você diz ser, está falando sobre Deus? Se estiver, por que não diz expressamente? Ele faz uma pergunta. Sempre tem alguém que faz uma pergunta, né? Como se a nossa mente... Sabe aquela vozinha que fica lá, né? Você sabe, alguém te dá uma resposta, mas ainda você fica querendo saber mais, né? Você começa a pressionar algum diálogo interno. E ele faz esse livro exatamente isso, como se a gente estivesse ainda, né, colocando uma posição daquilo que a gente quer saber mais. Daí ele começa, né, a responder o livro. A palavra Deus tornou-se vazia de significado ao longo de milhares de anos de utilização imprópria. Emprego-a ocasionalmente, mas com moderação. Considero imprópria sua utilização por pessoas que jamais tiveram a menor ideia do reino do sagrado, da infinita imensidão contida nessa palavra, mas que a usa com grande convicção, como se soubesse do que estou falando. Existem ainda aqueles que questionam o termo, como se soubesse o que estão discutindo. Esse uso indevido dá origem a crenças, afirmações e delírios absurdos, tais como meu ou nosso Deus é o único Deus verdadeiro e o seu Deus é falso. Ou a famosa frase de Nietzsche, Deus está morto. Olha só, forte isso, né, gente? Mas vocês vão entender um pouquinho. A palavra Deus se tornou um conceito fechado. Quando pronunciamos, criamos uma imagem mental, talvez não mais de um velhinho de barba branca, mas ainda uma representação mental de alguém ou de algo externo a nós,
e quase inevitavelmente alguém, alguma coisa do sexo masculino. Tanto Deus quanto ser são palavras que não conseguem definir nem explicar a realidade por trás delas. Ser, entretanto, tem a vantagem de sugerir um conceito aberto. Não reduza invisível infinito e uma entidade infinita. É impossível formar uma imagem mental a esse respeito. Ninguém pode reivindicar a posse exclusiva do ser. É a sua essência tão acessível como sentir a sua própria presença, a realização do eu sou, que antecede o eu sou isso, ou eu sou aquilo. Portanto, a distância é muito curta entre a palavra ser e a vivência do ser. Ser e viver o ser, né? Muitas vezes a gente quer ser, mas a gente está vivendo esse ser. A gente sabe o que a gente quer, mas devido ao que a gente acredita, o que a gente fecha, a gente acaba não sendo aquele ser que a gente quer. Ou seja, a gente acha que está lá fora, algum dia eu vou ser assim, eu vou conquistar. Mas na verdade esse ser ele sempre estava aqui, né? Esse ser sempre está aí. E muitas vezes devido a gente fechar com os problemas, né? Achar que o problema é maior que a gente dá atenção mais ao problema do que o nosso próprio, aquilo que a gente sempre quis ser, né? Uma pausa, fiz uma reflexão aqui. Olha só, cada um tem a sua reflexão. Quando a gente lê esse livro, cada um tem a sua reflexão de ser, até no livro aqui. Ele pede uma pausinha aqui, respeitando a pausinha, já fiz a minha reflexão, falei um pouquinho, agora eu vou continuar um pouquinho, que eu quero terminar. Deixa eu ver se o parágrafo é muito grande, gente, senão eu vou ter que deixar para outro dia. Lembrando que quem quiser fazer constelação, eu paro aqui e a gente pode fazer, tá? Mas esse livro aqui, ele é muito bom pra gente aprender a estarmos no agora, né? Ter a consciência do agora. E ele é libertador, gente. Libertador. Daí fazer uma perguntinha, né? É aquela mente nossa que fica conversando aqui, né? A gente ouviu, a gente já captou, mas ainda a gente tem, né? A gente acaba criando uma pergunta, né? Qual é o maior obstáculo para vivenciar essa realidade? O que está tendo de obstáculo para você agora, para viver a realidade? Olha só. Porque muitas vezes as pessoas estão vivendo, mas não estão sendo, não estão aqui. Como a realidade ela se apresenta, né? Identificar-se com a mente, o que faz com que estejamos sempre pensando em alguma coisa. Ser incapaz de parar de pensar é uma aflição terrível, mas ninguém percebe por que quase todos nós sofremos disso. Então consideramos uma coisa normal, né? Pensar. E a gente pensar que a gente não pode pensar mais, é horrível isso, ele quer dizer. Só que a gente sofre quando a gente fica pensando demais, porque a gente passa o dia e nem percebe que o dia voou, né? E a gente tá naquela questão que parece que isso é normal. É normal, né? Fica pensando. E passa o dia inteiro assim, né? O pensamento do pensar acaba tomando conta de você também. Olha só, né? O ruído mental incessante nos impede de encontrar a área da serenidade interior, que é inseparável do ser. Isso faz com que a mente crie um falso eu interior,
que projeta uma sombra de medo e sofrimento sobre nós. Então, quando a gente fica pensando demais, a gente também acaba trazendo uma resposta, né? Você acaba tendo um falso eu interior e acaba trazendo até um tipo de medo, porque às vezes entra várias coisas na nossa mente onde a gente começa a ficar pensando naquilo e a gente acaba tendo um medo e acaba fazendo com que esse medo se torne um sofrimento. Então a gente às vezes está lá pensando numa coisa, daqui a pouco a gente está até chorando, a gente começa a chorar e olhando aqui ao redor não está acontecendo nada. Tem pessoas que é assim, ou então fica passando o dia só pensando naquele desejo, ou fica pensando só no futuro. Tudo bem, a gente tem que usar a nossa mente para criatividade, mas quando isso acaba tomando conta da gente, a gente é como se, eu sempre falo que é como se fosse um vício no pensar, né? A gente fica acelerado, como o Augusto Cury fala, pensamentos acelerados. Eu digo que a gente tem vícios disso também. Tem vezes que tem pessoas que passam o dia inteiro só pensando, elas não conseguem ser, né? Ser é estar aqui na iluminação. Olha só. E ali muitas vezes começam todos os conflitos, né? Você não está presente como uma mulher, você não está presente como um homem. Às vezes o relacionamento ali começa esses conflitos internos devido a essa distância, né? Que a pessoa às vezes ela tá só no pensar, ela não consegue se concentrar, né? Às vezes acaba fazendo uma cagada no trabalho. Hoje a maioria, até na parte médica, esses dias eu escutei na rádio, de 10 coisas que acontecem num hospital, 7 é erro médico. O que é erro médico? Erro humano. Por quê? Não está concentrado. Os maiores desastres da via aérea é erro humano, gente. Porque a pessoa não lembrou de apertar aquele botão, de colocar aquela gasolina, sabe? As maiores separações é erro humano, porque não se concentra, não sabe muitas vezes, né, o que é um casal. Mas aonde está essa falta de concentração? Ficou no sofrimento? Causou uma dor? Compreende? Daí a gente acaba tendo esses pensamentos que o Augusto Cury fala de pensamento acelerado. Eu falo que é pensamentos viciantes, porque entra vários pensamentos na nossa mente, né? A gente vai escolhendo, ou a gente vai atrás daquilo que nos satisfaz, né? Prazer momentâneo, vícios, o individualismo, a procrastinação. Procrastinar é isso. Por que faz a procrastinação? A gente só deu um nome, né? Entre aspas. Mas é gostoso não fazer nada. É confortável a gente não fazer nada. Isso não ameaça nós de nada. Mas tem consequências. É ou não é? O ruído mental incessante nos impede de encontrar a área da serenidade interior. A gente está deixando de ser sereno, gente. Por isso, quando a gente vai num psiquiatra, muitas pessoas estão tomando sertralina. Por que o psiquiatra te escuta e começa a ver que você está o quê? Falta de quê? De serenidade com você mesmo. Olha só, né? Falta de amor. Na verdade, ele só vai atingir aquilo que já está dentro de você, né? Vai dar uma baixada nesse aceleramento do teu pensamento para que você se concentra em pouco curto de tempo. Mas a gente tem outros meios para adquirir tudo isso. E devido a essa forma que a gente vive, dependendo de como vocês vivem, eu vivo num ambiente enjaulada, tá? Eu não saio para fora por medo de ser roubada, de ser assaltada. Eu vivo num lugar perigoso, onde pessoas já faleceram aqui perto, já mataram pessoa por causa desse outro vício de
querer tirar algo de alguém para compensar em outro algo, né? Mas não vamos falar mais sobre isso, mas voltando que a gente está enjaulado nesse mundo, né? De não conseguir nem ter a liberdade do nosso próprio ser. É verdade, gente. Então a gente cada vez mais parece que a gente não consegue nós mesmos próprios, né? Porque a gente está às vezes numa cultura onde a gente não consegue, meu marido chegou, não consegue nos libertarmos no natural, onde a gente poderia conquistar tudo isso sem nos tomar um medicamento. Caminhada, ar livre, pegar um sol. Isso tudo traz essa substância onde já ativa dentro do nosso próprio ser. E a gente faz isso? Não. Né? Daí a gente fica onde? No pensamento. E o pensamento faz o quê? Se a gente não tem escolha, começa a dar fobia, estresse, o que mais? Ontem nós falamos de uns sintomas lá também, né? Enfim, todo esse processo que traz sofrimento. E vem da onde? Do pensamento. E o que eu vou trazer com esse livro? Para você se concentrar aqui. No teu próprio ser. E pra gente ser, não é a gente vai ser um dia, a gente tem que ser agora, né? Olha. Então, a mente cria um faço eu. ficar confortável, não fazer nada, procrastinar, vícios, se isolar, né? Quando se torna isolamento, a gente tem que cuidar muito, gente. Se isolar é o perigo de tudo, tá? Mas se isolar de tudo, de não querer ver mais parente, filhos, aí precisa de uma ajuda urgentemente. Eu peço isso para vocês aqui agora. Não se isola, tá? Procura ajuda urgentemente. Examinaremos esses pontos detalhadamente mais adiante, né? O filósofo Descartes acreditava ter alcançado a verdade mais fundamental quando proferiu sua conhecida máxima: penso, logo existo. Olha só. Cometeu, no entanto, um erro básico. Penso e logo existo. O livro diz assim que ele cometeu um erro básico nessa frase. Ao equiparar o pensar ao ser. Penso, logo existo. Agora, pergunto para você, nesse teu baú interno ali, você pensa e logo existe naquilo que você quer? Será que você não está nos teus medos? Na sua ansiedade, né? Todo mundo está com ansiedade. Será que você consegue se concentrar no teu ser? E a identidade ao pensamento. Então, né? Ele errou esse erro básico de pensar ao ser e a identidade ao pensamento. Um pensador compulsivo, olha, uma compulsão ele coloca, né? Ou seja, quase todas as pessoas vivem em um estado de aparentemente isolamento, em um mundo povoado de conflitos e problemas. Então, quando eu falo assim de isolamento, é quando você não quer mais nada. Mas a gente tem esses isolamentos de conflitos e problemas. Compreende? O mundo que reflete o fragmento de mente em uma escala cada vez maior. A iluminação é o estado de plenitude, de estar em unidade e, portanto, em paz. Em unidade quanto o universo, quanto o eu interior mais profundo, ou seja, o ser. A iluminação é o fim não só do sofrimento, gente. É dos conflitos internos e externos permanentemente. Mas também
da aterrorizante escravidão do pensamento. Que maravilha a libertação. Então vamos lá para as leituras desse livro. Todo dia eu vou ler um pouquinho, tá? Quem quiser ver eu falando sobre isso no YouTube, vai estar lá gravado também, tá? Mas eu vou ler mais um pouquinho aqui e vou parar, gente, porque ele pede pra gente fazer uma pausa também toda vez, para que a gente reflete sobre isso. A gente começa a conversar com nós internamente, de uma forma realmente para nos sentirmos o nosso ser. Se é que a gente consegue ainda, porque a gente está nos problemas, né? Nesse isolamento de problema, de dores, de sofrimento. Se nos identificamos com a mente, criamos uma tela opaca de conceitos, rótulos, imagens, palavras, julgamentos e definições que bloqueiam todas as relações verdadeiras. Essa tela se situa entre você e o seu eu interior, entre você e o próximo, entre você e a natureza, entre você e Deus. E essa tela de pensamento que cria uma ilusão de separação, é uma ilusão, ele está dizendo, de separação. Veja bem. Tá? E muitas vezes as pessoas estão assim, não acreditando mais que Deus está com você, não acreditando que aquela pessoa, você não é digna daquela pessoa. A gente está assim, a gente está até se afastando das nossas próprias famílias, mãe, filho, pai, filho. Cada vez mais parece que a gente criou uma falsa ilusão devido a essa imagem interna dentro da gente, desse sofrimento também onde tomou conta. E a gente, na verdade, é uma ilusão que a gente criou. E a gente sabe disso. É ou não é? A gente sabe de tudo isso. Uma ilusão que existe você em um outro totalmente à parte. Esquecemos o fato essencial que debaixo do nível das aparências físicas, formamos uma unidade que tudo aquilo que é. Por esquecermos, quero dizer que não sentimos mais uma unidade como uma realidade evidente para si só. Podemos acreditar que isso seja uma verdade, mas não mais o reconhecimento como verdade. Acreditar que pode até trazer conforto. No entanto, a libertação só pode vir através da vivência pessoal. Você só vai se libertar a partir de você mesmo vivenciar sobre isso. Não sou eu que vou falar, é você mesmo, por você mesmo que vai vivenciar essa libertação. Né? Da ilusão, principalmente. Só que pensar se tornou uma doença. Difícil falar sobre isso, né? Dizer que pensar se tornou uma doença. Olha só. A doença acontece quando as coisas se desequilibram. Por exemplo, não há nada de errado com a ilusão e a multiplicação das células do nosso corpo. Tá tudo ok com o nosso corpo, sua divisão. Quem colocou para nós aqui, tá tudo certo. Tá tudo no seu compassar. Mas quando esse processo acontece sem levar em conta o organismo como um todo, a célula se prolifera e temos a doença. Lembrando que o pensamento tornou-se uma doença. E quando se torna uma doença, automaticamente, eu falei já sobre isso, o nosso organismo acaba tendo uma disfunção. Então, para algum lugar já começa a penetrar ali e começa a atingir o órgão lá que dá uma freada, compreende, gente? O órgão ele começa a funcionar de uma forma ou então muito acelerada, principalmente o nosso coração, acaba atingindo muita adrenalina
Lembrando que muita adrenalina até faz a pessoa envelhecer mais rápido, tá? E acaba tanto ele, né, trazendo disfunção, como alguma parte no organismo onde ele vai jogar essa adrenalina, onde vai se instalar através dos pensamentos doentios. E a gente está nessa era que tornou também pensar uma doença. Olha só. E esse é um dos fatores primordial, né, para a cura de tudo. E a gente sabe que até os próprios médicos, depois que a pessoa consegue mudar o pensamento através da sua fé, de acreditar, dos seus diálogos internos, né, ela mesma acaba se curando por ela mesma. E a gente tem esse poder. Mas por que chegar nesse ponto, né, gente? A gente já quer começar a evitar agora, né? Já tirar esses estresses, né? Eu sei que não é fácil. Mas esse livro aqui, ele é especialmente para você que procura essa ajuda. Se for usada corretamente, a mente é um instrumento magnífico, o que eu acabei de mencionar. Ele mesmo cura, né? Entretanto, quando usamos de forma errada, ela se torna destrutiva. Então, nossa própria mente, ele é um baú de ouro, porém também é um baú de escassez. Olha só. Para ser ainda mais preciso, não é você que usa sua mente de forma errada. Bom, bingo aqui. Não é você que usa sua mente de forma errada. Em geral, você simplesmente não usa a sua mente. Você não usa a sua mente. É ela que usa você. Essa é a doença. Você acredita que é a sua mente. Eis aí o delírio. Olha só, ó, onde ele quer chegar, né? O instrumento que se apossou de você. Não concordo, daí vem a perguntinha, né? Vem a mente ainda falar sobre isso, né? A gente chegou num conceito, né? Mexeu com a gente ali, né? Mexeu com o nosso eu interior. Aí vem aquela conversinha, né? Ele coloca essa conversinha aqui pra, né? Porque amanhã, depois a gente começa a viver na nossa vida de problema de novo, né? A gente fica isolado nessas questões. Daí ele faz essas perguntas pra gente também, sabe? Começar a ver essas conversações internas dentro da gente. Porque é a mente tomando conta. Daí ele coloca aqui, frisadinho, essa conversação. Como se fosse nós mesmo, né? A nossa mente tomando conta. Não concordo muito com isso. É verdade que penso muito sem um objetivo definido, como a maioria das pessoas. Mas ainda posso escolher como usar a minha mente para ter e conseguir as coisas. E faço isso o tempo todo. Aí ele começa aqui embaixo. Só porque podemos resolver palavras cruzadas ou construir uma bomba atômica, não significa que estamos sujeitos usando a mente. Nossa, forte isso, né? Assim como os cães adoram mastigar os ossos, a mente adora transformar dificuldades em problemas. É por isso que ela resolve palavras cruzadas e constrói bombas atômicas. Mas essas coisas não interessam a você. Pergunta então, você consegue se livrar da sua mente quando quer? Ele faz essa pergunta. Você consegue se livrar da sua mente quando quer? Já encontrou o botão que a desliga? Olha só. A ideia é parar de pensar completamente? Não, agora é como se a mente
tivesse falado com nós, né? Ele faz essa pergunta, daí ele mesmo, né? Porque depois eu vou começar a observar em vocês que começa a propriamente querer tomar conta, né? É como se fosse procrastinação, gente, tá? A preguiça. Ai, agora não, aquela conversinha, ai, tá gostoso aqui, depois eu faço. É mais ou menos isso, tá? A ideia é parar de pensar completamente? Faz uma pergunta, como se fosse a mente, conversando com a tua própria mente, né? Não consigo. E a não ser por 1 ou 2 segundos. Então, daí vem as respostas dele para baixo, o autor do livro, né? Essa pergunta seria nós, né? Colocando uma pimentinha ali pra, né? Então, é porque a mente está usando você. Quando ela faz essa perguntinha que a gente acha assim meio sutil, né? E ele fala que então é a mente usando você. Estamos tão identificados com ela que nem percebemos que somos seus escravos. É quase como se algo nos dominasse sem termos consciência disso e passássemos a viver como se fosse a identidade dominadora. A liberdade começa quando percebemos que não somos a entidade dominadora, o pensador. Saber disso nos permite observar a entidade. No momento que começamos a observar o pensador, ativamos um nível mais alto da consciência. Começamos a perceber então que existe uma vasta área da inteligência além do pensamento e que está apenas um aspecto diminutivo da inteligência. Percebemos também que todas as coisas realmente importantes como beleza, o amor, a criatividade, a alegria e a paz interior surge de um ponto além da mente. E quando começamos, é quando começamos a acordar. Então a gente está dormindo e a mente está controlando a gente. Olha só, né? Aí a pergunta é, você está sendo aquilo que você quer ser? Você está sendo tua paz? Daí ele faz uma pausa, né? E agora eu estou fazendo essa pausa, refletindo com vocês e refletindo através da nossa mente, né? Da minha mente também. Aí eu pergunto, você está sendo a sua paz interior? Você está conseguindo ser sua alegria? A sua criatividade, o amor, a sua beleza, aquilo que você quer alcançar? Todos nós temos a nossa melhor versão de si, a gente sabe disso. E você está alcançando isso? Não, daí a mente ainda fala assim, não, olha lá, olha, aquela pessoa está bem melhor que a gente, daí a gente desanima por causa disso, né? É a mente. A gente é escrava dela. Olha só, né? Pensamos. Não sei se vocês querem que eu continue mais uma vez. Oi, amada Simone! Tudo bem, minha linda? Como é que você tá? Gente, eu vou ler mais um, tá gostoso, né? Vamos continuar mais um versículo aqui? Eu já podia ler o primeiro, o parágrafo 1, mas é muita coisa ainda. Tem bastante aqui pra gente ler. Mas eu vou estar aqui todo dia, né? A gente lê um pouquinho e vai estar lá no YouTube, tá? Libertando-se da mente. Vou fechar esse pouquinho aqui, tá? Só tô no comecinho aqui, tá, gente? Ó. Tô no... Ai, tá acabando minha bateria. Vou colocar meu carregador, peraí. Peraí. Aí. Libertando-se da mente. O que você quer dizer exatamente por
Observar o pensador. É aquela vozinha perguntando, né? O que você quer dizer exatamente por observar o pensador? Daí ele responde o livro, né? Quando alguém vai ao médico e diz: ouço uma voz dentro da minha cabeça, provavelmente será encaminhado a um psiquiatra. De uma forma ou de outra, praticamente todas as pessoas ouvem uma voz ou algumas vozes o tempo todo dentro da cabeça. Por isso que eu digo, quando a gente começa a falar, quando eu faço minha oração, gente, eu peço a Deus para que eu não fique ouvindo aqui fora. Eu peço para ouvir aqui dentro. Porque é importante a gente ouvir o que a gente está conversando com nós mesmos. Tem pessoas que falam sozinha, né? Oi, Coach, tudo bem? Eu já fui uma pessoa que fala sozinha às vezes, né? Você não tá discutindo com você mesmo, tá falando com quem? Né? Só que se você for no médico para falar isso, ele vai falar que você tá ficando louco. Mas todo mundo faz isso, né? Sempre tem alguém, você está resolvendo um problema dentro da tua cabeça, você está, sabe? E você está criando sofrimento interno, está causando dores, está causando agonia, está causando estresse através dos pensamentos. É isso que eu quero explicar para vocês, né? E ela acaba tomando conta, a gente acaba sendo escravo delas mesmas, né? Não saindo nessa libertação, né? Que é o ponto principal dessa parte agora do texto. Mas tem mais, tá, gente? É libertador. Que bom. Eu tô bem, sim, Coach. Que bom tua presença aqui. E olha só. São os processos involuntários do pensar. Então, querendo ou não querendo, gente, vai vir pensamento. Você sabe que entra pensamento, às vezes você fica pensando, nossa, que pensamento é esse? Já passou por isso pra você? Nossa, por que entrou isso? Por que eu tô pensando isso? Já passou pra vocês isso, gente? Né? Então, vai entrar. Porque a gente está no universo. Por isso que eu digo que é tudo conectado. Porque aqui, nesse mundo, nós temos uma biblioteca armazenado aqui no universo. Então, assim, a gente tem várias informações. Tanto é que você, às vezes, está do lado de uma pessoa, você sente que aquela energia não é boa e começa a vir um pensamento estranho na nossa mente, devido a nos conectarmos com alguém. Né? A sexualidade também. A gente fica com fragmentos de pessoas que têm algo ali no oculto. E às vezes, sem querer, a gente acaba tendo no nosso pensamento. Também, na constelação familiar, nós ficamos algo do culto também das nossas famílias. Né? Se houve tragédia ou coisa assim, às vezes volta novamente a voltar esses pensamentos dentro da nossa... Olha só. Então, por isso é importante, às vezes, ressignificar, colocar, tentar entender, para que isso não tome conta, você não acaba sendo escravo desses pensamentos. Compreende? Né? E... Ai, nossa, minha perna aqui tá dando até a cãibra aqui. Então, gente, vamos continuar aqui nossa leitura, né? Pra gente não desfocar aqui, mas só pra nós se aprofundando um pouquinho mais e vocês também compreendendo o seu aspecto interno, da onde você começa a pensar e aonde você está dando atenção. E ela vem ainda para falar umas coisinhas a mais que a gente acha que isso é natural, normal, e não é. Né? Ele mesmo falou aqui, a gente não é a nossa mente. Né? A gente não usa ela, é ao contrário. Só que ela mostra que ela que quer tomar conta, e não é. São os processos involuntários do pensar que acreditamos que não podemos interromper, manifestando-se como monólogos ou diálogos contínuos. Você já deve ter cruzado na rua com pessoas doidas. Então eu já fui uma pessoa doida, né? Falando sem parar ou resmungando consigo mesmas. Isso não tem nada de diferente do que acontece com você e com outras pessoas normais. Exceto que vocês não falem alto.
A voz comenta, especula, julga, compara, desculpa, gosta, desgosta, etc. A voz não precisa ser relevante para a situação do momento, pois ela pode estar revivendo o passado recente ou remoto, ou ensaiando ou imaginando as possíveis situações futuras. Nesse último caso, ela imagina sempre as coisas indo mal e com resultados desfavoráveis. É o que se chama de preocupação. Às vezes, essa trilha sonora é acompanhada de imagens ou filmes mentais. Além disso, né, além de falar com a gente fica criando ainda, ou vendo mais situações, né, e a gente dá atenção para isso. Olha só, né? Lembrando que a gente não é a nossa mente. Mesmo que tenha alguma relação com o momento, a voz será interpretada em termos do passado. Essa parte aqui é muito interessante, tá? A voz será interpretada em termos do passado. Presta atenção. Isso acontece porque a voz pertence à mente condicionada, que é o resultado de toda a nossa história passada. Onde você aprendeu, essa voz está ali ainda. Porque a gente sempre está assim, nossa, eu deveria ter falado isso. É ou não é? Nossa. Mas se tivesse acontecido aquele dia isso, hoje eu estaria numa situação melhor. O que a mente está falando pra gente, né? Ela controla, a gente é escravo dela. Foi um fato, não tem como voltar. Por que a gente está lá atrás ainda, conversando com o nosso passado? E mais do que isso, daquela fofoqueira, vizinha fofoqueira e não sei o quê, porque o irmão fez isso, o irmão ficou aquilo, e a gente fica ainda conversando durante anos e anos com o nosso passado. E isso acaba trazendo esses estresses muitas vezes, né? Por isso das terapias, por isso das ajudas, muitas vezes a gente também tem que ver aonde começou tudo isso. Esse diálogo interno, que a gente está lá no passado, não consegue estar presente. Ou então, como falei, no futuro. Mas a maioria das vezes, né, essa voz, ela está interpretada em termos do passado. Isso acontece porque a voz pertence à mente condicionada e é o resultado de toda a nossa história passada, bem como dos valores culturais coletivos que herdamos. Assim, vemos e julgamos o presente com os olhos do passado e construindo uma imagem totalmente distorcida. É como se a nossa mente ficasse assim, ó. A gente fica lá atrás. É como se estivesse usando óculos para tentar enxergar, mas um pensamento que está retorcido. Você vê aqui, mas você não consegue estar aqui, porque você está lá no diálogo interno lá atrás. Não é raro que a voz se torne o pior inimigo de nós mesmos. Tem uma mensagem que eu coloquei ali, que nós somos a nossa própria... como é que fala? Ai, teve um nome para isso, gente. Daqui a pouco eu leio. Muitas pessoas vivem com um torturador em suas cabeças, que ataca e pune sem parar. Você pode ver, toda hora a gente está se criticando, a crítica, principalmente com nós mesmos. Aí a gente tem medo que a gente não vai conseguir. Aí a gente acha que não vai dar certo naquele relacionamento. Aí a gente se compara, às vezes, a situação ruim onde a gente viveu numa família funcional, a gente começa a ver que a outra pessoa que a gente está, a gente vê um resquício na pessoa, a gente começa a pensar que aquela pessoa é igual ao nosso pai, ou igual à nossa mãe. Ou mais do que isso, se a gente foi abandonada, a gente tem aquele resquício do passado, do como se qualquer momento eu vou ser abandonada ou abandonado, né? Ou mais do que isso, às vezes fica um resquício onde alguém da família foi assassinado, se matou, a gente tem essa fobia de que algo vai acontecer com a gente também. Você entende onde a mente vai? A mente, ela realmente, principalmente se você ouviu de algo,
E a gente vai para a vida como? Com essa conversação do passado. E às vezes está tudo bem aqui. Estamos sendo alimentados. Estamos tendo um novo dia. Sempre Deus dá um novo dia. E mesmo assim a gente não consegue muitas vezes estar presente. É ou não é? Então muitas pessoas vivem com um torturador em suas cabeças. Através não só da cabeça, através dos sentimentos que tomam conta. Né? Você sempre vai ter aquela agonia, aquela tristeza, aquela angústia, aquela desgosto, aquela falta de vontade, porque está no pensamento da voz interior distorcida lá do passado. Né? Atacando, punindo, denando a sua própria energia. Essa é a causa de muita angústia e infelicidade, assim como de todas as doenças. E fora ainda que a gente sabe, a gente está nítido, nós olhando daqui essas guerras, todas essas confusão, é porque a gente, de alguma forma, devido a essa retorção, a gente acaba achando que vamos viver no problema, né? Porque isso que tomou conta. Nós somos escravidão através disso. Olha só, né? A boa notícia é que podemos nos libertar de nossas mentes. Gente, eu desejo que essas leituras que a gente tem aqui todo dia, vai estar lá no YouTube, volta lá, lê. É Raiz que Liberta, eu tenho 2, tá? Não é a Mulher de Chapeuzinho, não. Tá escrito lá Raiz que Liberta em amarelo. Que eu não tô conseguindo mais entrar naquele meu antigo YouTube, tá? Então, vocês entram nesse novo, que acho que só tem poucos convidados, tá? Mas entra lá, vai estar essas gravações lá para vocês poderem voltar ou continuar a leitura amanhã, para vocês começarem a se libertar da tua própria mente, que você não é a tua mente, né? Mas é verdade, é ali que começa todo cão, gente, né? Essa é a única libertação. Libertar das nossas mentes. Dê o primeiro passo nesse exato momento. Comece a prestar atenção ao que a voz diz, principalmente a padrões repetitivos de pensamento. Aquelas velhas trilhas sonoras, sabe? Que você escuta dentro da sua cabeça há anos. Começa a dar uma atençãozinha naquela trilha sonora onde você se escuta mesmo, tá? Dentro da sua cabeça há muitos anos atrás. Isso que eu quero dizer com observar o pensador. Então essa é a tua energia, a tua força, observar o pensador. É um outro modo de dizer o seguinte: ouça a voz dentro da sua cabeça. Esteja lá presente como uma testemunha, sua própria testemunha. Eu sei que muitas vezes as pessoas, têm crenças, e isso também faz com que a gente volta para trás, às vezes tem um medinho, é a nossa mente tomando conta, porque a gente ouviu. Mas a gente sabe que ali começa todo o nosso processo de cura, de estar iluminados aqui. Né? Mas não é um iluminado, gente. É a gente estar presente, a gente aproveitar a nossa vida aqui, o pouco tempo que a gente tem. Né? Porque quando a gente vê um animalzinho, como não ser um ser iluminado? Quando a gente vê um filho, como não ser um ser iluminado? Uma boa amiga, uma boa amizade, como não ter um ser iluminado? Pessoas próximas, familiares, mãe, pai, independentemente se você não teve pai e mãe, entenda um pouco esse princípio também. Não deixa a tua mente tomar conta de você através dessas vozinhas internas. Você mesmo ser sua própria testemunha interna. Você mesmo ser o teu próprio observador.
Ai, gente, eu queria lembrar, nós somos a nossa mente, a nossa própria, né? Tá falhando a minha live. E não condene o que você ouve. Porque senão, se você começar no julgamento, condenar, mas por que eu tô pensando, nossa, não faça isso, só observe. Ai, desculpa. Oi, Alexandre. Pois é, né? A net tá meio fraca. Porque fazer isso significa que a mesma voz acabou de voltar para a porta dos fundos. Então você acabou de fazer uma observação, mas se você julga, ah não, mas eu não vou pensar, não, mas eu tô pensando nisso daqui, não, mas eu deveria ter dito isso. Então a gente acaba tá entrando no julgamento. Não faça isso. Fica observando sem julgar. Eu sei que é difícil, daí você vai começar a se observar você mesmo, tantos julgamentos que você começa a colocar ali e a mente controlando você. Você logo perceberá, lá está a voz e aqui estou eu. Lá está a voz, aqui estou eu. Ouvindo-a, observando-a, sentir a própria presença não é um pensamento. Sentir a própria presença não é um pensamento. É algo que surge de um ponto além da mente. Tá? Vamos parar fazer uma breve reflexão que eu acabei de dizer. Então, gente, quando a gente entra num observador, mas para isso, sem que a gente ficar acusando, julgando dentro de você mesmo, principalmente, vou falar algo aqui que começa toda essa confusão interna. Parar de se criticar. Eu tô com medo, porque agora eu vou ser condenada, porque agora se eu pensar nisso, gente, eu vou ir daí você tem uma crença ali, porque eu vou pro fogo do inferno, porque eu tô indo contra, além dos meus princípios. Aí a mente tomando conta. Aí te dá ansiedade, te dá fobia, te traz medo, te traz uma dor, e não é esse o princípio. Tem que ser forte, tem que estar com a mente aberta, centrada, sem julgamento, se sente, porque não adianta quando você estiver doente, quando você não é, né, não quero, lembrando que os pensamentos estão fazendo a gente já estar doente, e ali começam todos os conflitos internos. Mas daí quando a gente está numa situação que realmente está em perigo, daí sim a gente vai tentar achar uma serenidade, uma tranquilidade, uma coisa, só que hoje a gente já está bombardeando isso de uma forma sem acontecer nada, através dos nossos pensamentos internos. Compreende? Então, sem julgamento, se centraliza, mantenha-se uma observação dentro de você mesmo, observe a tua conversaçãozinha interna, o que ela está apresentando, aí você começa a observar, poxa, eu não sou isso aí. Você tá me entendendo? É mais ou menos quando a gente vê uma pessoa lá fora faz alguma coisa errada, quando a gente vê alguma coisa errada, a gente fala assim, nossa, eu nunca vou fazer uma coisa dessa. Mas é uma coisa interna diante de você, onde essa mente toma conta de você. Através das seu estresse, através da sua fobia, através da sua falta de concentração, através, enfim. Porque esses sintomas faz com que te controle. E a gente acaba sendo escravizado por isso. Deixa eu ver, tem mais um capítulo aqui. Ó, tem um capítulozinho aqui, eu vou falar mais um pouquinho, né, gente? Eu queria até falar. Ah, mas é muito aqui, eu vou ter que deixar pra amanhã. Não posso fechar aqui, senão amanhã eu vou me perder onde é que eu tô.
Eu tô no 22 página, tá? Assim, ouvir um pensamento significa que você está consciente não só no pensamento, mas também de você mesmo, como uma testemunha daquele pensamento. Então, você sabe que você está pensando aquilo, né? Que uma nova dimensão de consciência, você está tendo uma consciência sobre essa observação que está vindo aquele pensamento e acabou de surgir. Então você está começando a entrar na consciência. Quando você ouve o pensamento, você está ouvindo o pensamento dentro de você. Não é ouvir aqui fora, é ouvir aqui dentro. A conversação tua interna com aquele pensamento. Aí sente uma presença consciente. Você começa a ouvir aquele pensamento e começa a se sentir aqui, presente agora. É o seu eu interior mais profundo, por trás ou por baixo do pensamento. Então esse é o nosso poder. Mas mais pra frente, que não tá conseguindo agora, tá caindo, né? Ai. Eu vou tentar baixar, vai estar no YouTube, tá? Aí o pessoal pode ir lá, Raiz que Liberta, gente. Segue lá, escuta lá, comenta, vê. Se vocês têm alguma coisa pra falar também, quer falar no direct, por favor, fica à vontade. O pensamento, então, perde o poder, gente, que exerce sobre você e se afasta rapidamente. Porque a mente não está mais recebendo a energia gerada pela sua identificação com ela. Esse é o começo do fim do pensamento involuntário e compulsivo. É o começo. É uma semente da observação, na energia da observação. De estar consciente que está vendo aquilo e está ouvindo sem julgar. E de repente some. Quando o pensamento se afasta, percebemos uma interrupção no fluxo mental. Um espaço de mente vazia. No início, esses espaços são curtos, talvez apenas alguns segundos, mas aos poucos se tornam mais longos. Quando esses espaços acontecem, sentimos uma certa serenidade e paz interior. Esse é o começo do estado natural de nos sentirmos em unidade com o ser, que normalmente é encontrado pela mente. Com a prática, a sensação de paz e serenidade vai se intensificar. Na verdade, essa intensidade não tem fim. Você também vai sentir brotar lá de dentro um sutil amenação de alegria, que é a alegria do ser. Não se trata de um estado de transe, nada disso. Se o preço da paz fosse perda de consciência, é o preço da serenidade, uma falta de vitalidade e de vivacidade, então não valeria a pena. É exatamente o oposto. Você não vai entrar em transe. Você vai estar consciente. Você vai estar aqui com vida. E você vai começar de ver que você não é aqueles pensamentos. Para quem chegou agora, vai estar no YouTube, aí vocês começam a entender um pouco mais. Quem quiser voltar lá desde o começo, né? Para começar a entender esse processo desse livro do Poder do Agora, junto mais com o meu aprofundamento, né? Que a gente vai começando a entrar nas práticas mais simples do dia a dia, onde a gente, cada um vai se identificando com aquilo que está trazendo, né? E o que energia está trazendo para você, que está drenando o teu próprio ser. Compreende?
Porque a gente está num momento que está drenando tanto que quando vai acontecer uma coisa realmente que a gente é para guardar essa energia, caso vier algo que traga dor, uma perda, um ente querido, um acidente, algo assim, né, que causa uma adrenalina, a gente vai estar tão sugado já com as nossas próprias, né, conversações internas que a gente às vezes nem vai ter força para suportar aquilo que a gente precisaria usar energia. Mas a gente está usando energia toda hora, a gente está na adrenalina toda hora, a gente está sempre estressado, a gente está sempre magoado, a gente sempre está no sofrimento, a gente sempre está, enfim, né? Até como é que é o nome daquela? Ai, tem um nome lá, estressado não, tem um outro nome que eu ia te falar antes. Então, nesse estado de conexão interior, ficamos muito mais alertas. Então, a gente começa a ficar vigiante. Sabe aquela coisa de bloqueio? A gente começa a bloquear, porque a gente começa a se ver. A gente começa a ser. A gente entra no estado de consciência. A gente não deixa entrar qualquer tipo de resquício que venha contaminar o teu ser. É por isso que a gente tem que continuar ainda aqui o estudo para vocês cada vez mais penetrar numa outra dimensão que você sempre teve na tua dimensão, né? Eu digo numa outra dimensão, não onde fica os problemas, né? Que causa todo esse caos interno e principalmente essa doença do pensamento, né? Nesse estado de conexão interior, ficando muito mais alerta e estamos presentes por inteiro. Ao penetrarmos mais profundamente nessa área de mente vazia, como ela às vezes é chamada no Oriente, começamos a perceber o estado da pura consciência. Nesse estado, sentimos a nossa própria presença com tal intensidade e alegria que os pensamentos, as emoções do nosso corpo, o mundo exterior, tudo se torna insignificante comparado a ele. No entanto, não é num estado egoísta, e sim generoso. Ele nos transforma para um ponto além do que antes julgava ser o nosso eu interior. Essa presença é essencial e você é ao mesmo tempo muito maior do que você. Parei no 24, amanhã eu continuo, tá, gente? Então, meus amados, a doença, nós estamos na doença da mente, tá? No pensamento, como diz Augusto Cury, acelerado, compulsivo, nós estamos doentes da mente. E a mente, estamos sendo escravizados através, principalmente, a gente começa a falar muito com o passado, né? Quando a gente está com fobia, quando a gente está com um sofrimento muito constante, quando nós estamos procrastinando, quando nós estamos... teve outra palavra aqui ontem que saiu ontem. Hoje eu não sei o que está acontecendo comigo, hoje eu estou com o meu pensamento acho que acelerado, gente. E quando a gente está nessa sintonia de não ser presente aqui no agora, é porque o pensamento, ele está tomando conta de você. E a gente não é o pensamento. E é sobre esse livro que eu estou entrando nessa sintonia para quem está aqui até agora. E quem quiser ver já o começo do livro, vai estar no YouTube. Até amanhã já vai estar publicado lá para vocês olharem. Raiz que Liberta, eu tenho 2 YouTube. Vai estar, todos os dias eu vou começar a ler esse livro, tá? Porque a mente tomou conta. Então a gente tem que saber de onde começam todos os caos nossos. E é através da mente controlar a gente. A mente ela é boa para uma coisa, para criar, para ir atrás, fazer as coisas, para a gente despertar aqui, mas não para a gente ficar no passado.
Não pra gente ter aquela conversazinha interna onde traz todos esses sintomas. Eu sei que dor vai vir, né? Mas quando ela vier, aí sim a gente tem que estar nesse estado profundo. Mas tem pessoas que mesmo não está acontecendo nada, ainda está na dor. É ou não é? Então amanhã a gente vai continuar a leitura. Parei no 24, tá? E quem quiser fazer a constelação amanhã, eu vou estar aqui novamente, lembrando que é 1 quilo de alimento. Também eu faço trabalho particular também, gente. Quem quiser falar comigo no particular, a gente também pode ficar. E também aqui todos os dias, né? Todos os dias, segunda a sexta-feira às 4 horas. Hoje eu me atrasei meia hora, mas sábado e domingo eu faço esporadicamente. Então assim, eu não marco horário, porque eu tenho minha vida pessoal também, né? Então eu abro a live, quem tiver ali vai ver eu aqui falando novamente e sempre abrindo essas facilitações em constelação familiar. Lembrando que é 1 quilo de alimento, vocês não precisam trazer para mim, né? Vocês vão dar para alguém necessitado, tá bom? Lembrando de mim. Beijão, tudo de bom e até amanhã, gente. Se Deus quiser. Até mais, tchau, tchau.